pessoal que acompanha o SNTV, eu estou do lado de um dos maiores comunicadores que nós temos no Amapá, como diz um amigo meu, quiçá até da Amazônia, Belair Júnior. Obrigado por estar participando aqui do SNTV com a gente. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Belair, pela facilidade que ele tem de se comunicar com as pessoas, né? Ele passeia pelas classes sociais, um cara muito conhecido aqui. Ele fundou um programa chamado Bronca Pesada, que já tem quanto tempo já? Fazer 12 anos, agora dia 15 de dezembro, a gente comemora 12 anos no ar. 12 anos. Sendo que eu já tinha passado uma temporada, cerca de quase 1 ano e meio, enquanto repórter do jornal Tucuju, né, que foi o primeiro programa jornalístico da Rede TV, da afiliada aqui na TV Tucuju, no Amapá. Pois é, o Belair tem um timbre, tem um vozeirão e tal. A gente estava até cantando agora há pouco aqui no estúdio. Belair, foi a tua voz, né? A tua capacidade de se comunicar fácil que mudou a tua vida, digamos assim. Onde foi que o Belair Júnior começou a trabalhar, começou a ser comunicador? Quando eu comecei a acreditar que eu poderia ser um comunicador, né? Eu ouvia a Rádio Nacional, à época tinha um apresentador, Frank Silva, Lobardi, e eu achava esses caras, assim, top, era aquilo tudo que eu queria ser na vida, né? Mas ninguém acreditava que eu pudesse ser um comunicador. Ninguém me enxergava enquanto comunicador, nem minha mãe acreditava nisso. Eu era o único a acreditar que eu poderia ser um comunicador. E o tempo passou, eu peguei muito chá de cadeira ao longo dessa trajetória na Rádio Clube, ainda militei um período na extinta TV Manchete. Também o meu visual com uma lata não agradava até hoje, aquela coisa da televisivo, né? Tinha há bem pouco tempo aquele padrão europeu de beleza que era o exigido nas emissoras de televisão. Por mais que você tivesse talento, isso não era o suficiente. Tinha que ser branquinho, magrinho. E aquele rostinho padrão europeu. E eu não atendia isso. Mas era magrinho. Mas eu tinha timbre de voz, fazia as reportagens, mas o meu rosto não aparecia, era o chamado locutor de off. E graças a Deus eu continuei acreditando e fiz programas de rádio na Trilha do Sucesso, A Cara do Brasil, programa romântico. Mas antes de tudo isso, você era locutor de comerciais. Era locutor, inclusive fazia volante locutor publicitário. Também. O locutor, eu já vim trabalhar no Amapá. Quando eu cheguei no Amapá, eu encarei um certo barrismo. Quem chegava de outro estado aqui, naquela época, enfrentava um certo barrismo, pelo fato de não ser amapaense, eu era um paraense. Eu cheguei nas rádios, as pessoas diziam, olha, é lá do outro lado, tua cidade. Isso é tipo assim, quem não tem cão, caça com gato. Vou tentar ganhar o pão da forma mais digna possível. Eu comecei a fazer publicidade, volante, não é? Graças a Deus deu certo, porque foi um referencial para mim, porque eu aprendi uma coisa maravilhosa, que foi esse contato com a população, essa coisa com a comunidade, com as pessoas olhando nos olhos, e essa comunicação foi fundamental para que depois eu desenvolvesse meu trabalho já na televisão enquanto apresentador. Até eu não acreditava. Quem mais me via como apresentador, embora eu já tivesse apresentado um programa na TV Bandeirantes, na época em que a Fátima Guimarães era diretora, eu não me via, porque na época que a TV Bandeirantes era do Sérgio Barcelos, o sinal dela era ruim, não pegava, e eu acabei não se dando bem, não foi sucesso o programa. Eu virei repórter no jornal Tucuju, ainda na época comandada pelo Hélio Nogueira, fui repórter do Hélio Nogueira. Lá nós fizemos uma carreira de sucesso, o programa gozou de uma audiência muito grande. E depois o Hélio, por razões lá, mudou de canal, e eu assumi o programa lá e, graças a Deus, deu certo. Mas o Bronca Pesada, quando surgiu, eu lembro que foi uma febre, Macapá. Todo mundo, acho que era 1h da tarde, sempre foi nesse horário, né? Foi, 1h da tarde. Antes era até o meio-dia, né? Mas eu já vinha de uma linha policial, eu fui o primeiro repórter a entrar na cela, a entrevistar o suspeito, o acusado, pois até então as reportagens policiais, elas estavam voltadas apenas para o policial. Ele nunca ouvia a versão de quem estava na condição de acusado, de suspeito de um crime. E foi aí que eu comecei a entrar na cela, ouvir, sem macular, sem fazer julgamento, até porque ali meu papel não era julgar ninguém, era apenas ouvir
a versão. Quando as pessoas se recusavam a dar entrevista, eu ouvia o relato e depois dizia o que ele havia dito a mim. Às vezes o acusado assume que fez, assumia que tinha feito, né? Exato. Mas sempre tem uma explicação. Não, explicava, eu fiz isso porque... Porque eu aprendi uma coisa ao longo dessa minha trajetória na área policial, que nem todo óculos é Ray-Ban, nem todo crime é perfeito, e não adianta você julgar as pessoas pelo fato de que um policial está te dizendo que aquilo é verdade. Às vezes, quando ele diz que ele cometeu aquele crime e você ainda tem que levantar uma certa suspeita, imagina num país em que se cria tantos factoides, tantas mentiras, não é? Então, eu aprendi a lidar com esses detalhes. E outra coisa que foi fundamental na minha carreira, e é tanto que eu sou muito respeitado na área policial, até por quem está do outro lado da linha, está na margem da lei, porque eu aprendi a respeitar mesmo aqueles que estão à margem da lei. Uhum. Nós temos uma sociedade que, de certa forma, faz vista grossa para os problemas. As penitenciárias estão abarrotadas e a maioria reincidente, que a população não vê ele de forma positiva quando ele sai da cadeia. Você quer ver o camarada sofrer no berço da sociedade, ele sai da cadeia. Ele, no primeiro dia, ele é peixe fresco, no segundo dia, ele passa a ser um peso morto naquela casa, e chega um momento que ele vai para as ruas, mas ninguém dá emprego para ex-presidiário. E se ocorrer um crime em qualquer lugar, ele vai ser o primeiro a ser acusado. O teu programa ajuda muita gente, né? Desculpa te cortar. Você, no contato com algum acusado de crime, você já se sentiu sensibilizado pela situação dele e acabou ajudando ou não? Já ajudei, a gente procura ser útil. A minha mãe me ensinava, ela me ensinava que eu tinha que visitar a pessoa que estava presa, quem estava doente. Essa é uma orientação. A gente levava, quando eu era garoto, eu acompanhava, a minha mãe fazia aquela comida para a gente levar para as delegacias. Mas ela fazia isso e eu aprendi que, independente do crime que você tenha cometido, não sou eu que vou te julgar. Eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu tenho apenas que fazer o meu papel, seguir os princípios daquele que foi o grande orador, o grande comunicador mundial. Por que você decidiu não concorrer mais a cargo político ou você pretende ainda no futuro voltar a disputar a eleição? Eu fiz uma avaliação dos pleitos que eu participei e eu achei que eu acabei sofrendo um desgaste muito grande por conta de não ter aquele cara, como diria, parafraseando aqui o Belchior, um sujeito comum, vindo do interior, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, para concorrer a uma eleição em que... Tem que ter tudo isso, parente importante, dinheiro no banco. Eu não tinha nenhum desses quesitos, né? Isso já é um fator que, infelizmente, não me ajudava, né? Mas mesmo assim, eu sempre fui um camarada, tipo, todas as vezes que eu acordei com um pensamento: eu sou um vencedor e Deus me quer sorrindo, Ele quer que eu seja um campeão. E por isso eu fui à luta, não é? Mas chegou um momento que eu fiz as avaliações, aquela tipo avaliação com o pé no chão. Eu disse: eu vou dar um tempo, repor as minhas energias, como fazem as águias, não é? A cada 35 anos ela se repõe. Não está descartado, então, pode voltar para o cenário político, então. Tudo, na vida... Foi 2 vezes, né? Eu fui 2 vezes fui suplente. E eu até agradeço porque os meus votos, eles foram conquistados. Foram votos ideológicos, foram votos de opinião, e isso é inconteste, porque eu não comprei nenhum voto. E eu desafio alguém a dizer que vendeu um voto a mim. Esse é o grande diferencial, é por isso que eu me sinto um vencedor já na vida. Porque hoje eu fui suplente de vereador, suplente de deputado, e eu só fiquei fora por conta do coeficiente que me tirou do circuito. Porque senão hoje eu era um vereador e pelo trabalho que eu pretendia fazer, certamente eu já tinha galgado outros cargos. Quem é o vereador, falando que vereador, eu fui candidato a vereador, quem é o Belair Júnior, fora lá do estúdio da Tucuju, lá do Bronca Pesada? É o pai... É marido? É casado? Sou hoje separado.
Demorou para responder, né? Ele demorou, estava analisando. Sou separado. Separado mesmo. Mas já... Solteiro, então? Não estou solteiro, já estou num relacionamento sério. Tenho uma relação maravilhosa, graças a Deus, com a minha ex também, com minhas 2 filhas. Importante isso. Isso, minhas filhas que nasceram no município de Santana, é por isso que a minha paixão por Santana, aquela coisa toda. Tenho um carinho muito especial por Santana, minha cidade. Onde ele tem um programa de rádio, né? Também de manhã. Onde eu tenho um programa de rádio das 7 às 8h20 da manhã, aproveitando para fazer esse comercial logo aqui. Diz a rádio, então, né? 92 FM. Agora, eu tive 2 alegrias aqui no Amapá. Uma foi o nascimento da minha primeira filha e o outro foi o segundo, que foi o nascimento da minha segunda filha. E os outros momentos que eu tive de felicidade, né, que a gente tem momentos felizes na vida, né? E esses momentos, é por isso que você chega aqui nesse estado com a intenção de passar apenas 30 dias, passar as férias. E de repente você se apaixona e não volta mais. Você é de que cidade? Eu sou paraense aqui de Itaituba, no Pará. Não volta para lá mais para morar? Não, aqui inclusive eu quero ser sepultado. Sepultado, modo de dizer, porque na verdade eu não penso em ser sepultado. Eu quero ser cremado se eu tiver condições de deixar esse recurso para que eu seja cremado, né? Qual é a tua religião? A minha religião é Cristo. Cristo Jesus. As pessoas, eu às vezes me congrego nas igrejas evangélicas, às vezes vou na igreja católica. Aonde estiver 1 ou 2 ou 3 em nome de Cristo, lá eu estarei, porque eu entendo que lá está Deus, lá está Jesus, e é isso que eu entendo quanto religião. A união dos seres, a união das pessoas. Porque o templo é o teu coração. A igreja é o teu coração. Deus está dentro de ti. E eu penso que quando tem 2, 3, e ele diz que aonde estiver 1 ou 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Então, partindo desse princípio, eu não sou aquele cara de dizer, olha, eu sigo o profeta tal, o pastor tal, o padre tal. Não, meu Senhor é Cristo, meu Deus é o Criador do universo, o arquiteto do universo. Estou de acordo. Obrigado pela presença aqui, por ter participado desse bate-papo, a gente ter conhecido um pouco mais sobre o Belaí, que você não teve a chance ainda de ver, você que acompanha o Bronca Pesada, fica imaginando quem é o Belaí e tal. Tá aí, o Belaí é essa pessoa aqui, carismática, bem-humorada, centrado, focado, um dos maiores comunicadores que nós temos aqui, como eu falei agora há pouco. Obrigado mais uma vez. Essa é uma grande gentileza sua, e eu agradeço. Nós que temos uma amizade muito grande, eu que sou também teu fã, já disse isso inúmeras vezes e falo de público que você é um dos grandes apresentadores da televisão amapaense. Ex-apresentador. Eu continuo vendo você como um grande apresentador, um dos mais brilhantes profissionais, até porque tu traz dentro do teu contexto profissional uma coisa que eu classifico como fundamental: a ética, o respeito, o amor ao próximo, a valorização daquilo que faz e faz com sucesso, porque o sucesso se dá por valores que eu classifico como fundamental: o caráter. E é isso que eu tento colocar dentro do meu trabalho, dentro do meu dia a dia, para que as coisas funcionem da melhor forma possível, para que o meu telespectador, o meu próximo se sinta enaltecido com aquilo que eu faço. Você já conseguiu. Graças a Deus. Por isso que a gente está conversando aqui agora. E agradeço a cada um de vocês que nos acompanha aí pela rede mundial de computadores, aonde quer que você esteja. Não dá para dizer a dimensão de onde está chegando, mas eu só sei dizer que a gente está chegando em muitos lugares. Beijos no canto do sorriso, como diria que eu fazia um programa romântico que tinha esse detalhe. Beijo no canto do sorriso, felicidade e sucesso para todos vocês. Felicidades, meu. Esse é o Belaí. Valeu, pessoal. Até a próxima.